Vamos continuar aqui a leitura do texto da Igreja Católica, A Esperança Não Decepciona, retirado da carta aos Romanos. É o texto para o mês da Bíblia de 2025, mês de setembro. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 / repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Vamos à página 32 do texto da igreja. Justificados pela fé e não pelas obras. Já vimos que a carta aos Romanos é uma carta que Paulo escreve numa fase amadurecida do seu ministério junto às primeiras comunidades do cristianismo das origens. Nela podemos conhecer um resumo amadurecido da teologia paulina que sintetiza muitos conteúdos presentes em cartas anteriores. Ao escrever a carta aos Romanos, Paulo está em Corinto, uma comunidade muito querida por ele, e prepara a viagem que fará até Roma, na expectativa de ali seguir suas viagens missionárias. No texto, analisaremos o ensinamento de Paulo no trecho de Romanos capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 4, versículo 25. A introdução à carta aos Romanos, que traz a Bíblia, indica uma questão central para a teologia da epístola. A pessoa alcança a justificação, a amizade com Deus, com base nas obras da lei, como sustentavam muitos judeus e judeu-cristãos, ou a justiça lhe é atribuída gratuitamente em virtude da fé em Cristo, sem contabilizar tais obras. Essa era uma questão presente no cristianismo nascente, porque muitos eram os não-judeus, ou seja, vinham do paganismo, convertidos à fé em Jesus Cristo. De início, como Jesus e seus primeiros discípulos eram judeus, houve a dúvida sobre se esses novos convertidos deveriam seguir os preceitos judaicos para que fosse completo o seu seguimento de Jesus Cristo ou não. Na verdade, havia uma dúvida sobre o que era essencial para a vivência da vida nova em Cristo, a qual convidavam Paulo e os demais pregadores do Evangelho. Paulo ajudou as primeiras comunidades nesse discernimento. Para Paulo, a resposta estava clara. Não era necessário cumprir os preceitos judaicos para ser cristão, a menos que esses preceitos estivessem diretamente relacionados ao ensinamento de Jesus. Podemos dizer que essa visão de Paulo foi fundamental para que hoje conservássemos a observância do Antigo Testamento, mas sob a ótica de Jesus e da forma como ele leu a prática da lei. Por isso, Paulo ensinará que o caminho para a justificação, cujo significado será melhor explicitado adiante, é a fé e não as obras. Mas precisamos entender bem o que ele quis dizer ao rejeitar a prática das obras. Na verdade, quando Paulo escreve que as obras não nos conduzirão à salvação, se refere às obras como práticas exteriores e impessoais da lei, o que era uma crítica comum também no ministério de Jesus, várias vezes. Ele denunciava que os fariseus praticavam a lei, mas de um jeito que não brotava do coração sincero e convertido a Deus, como uma série de preceitos impessoais. Para Paulo, essas obras, que ele chama de obras da lei, não conduzirão à salvação, mas sim à fé, que transforma o coração e provoca, consequentemente, obras novas. Essas novas boas obras, resultado de um coração convertido ao Senhor, são a tradução viva da fé que salva a pessoa. Elas não se tornam um objeto de barganha pela salvação, mas já são um sinal antecipado da salvação que virá e que vai marcando a vida da pessoa como sustento para a esperança e para a perseverança no caminho da vida cristã. Nesse sentido é que as novas obras são graça, e não simplesmente um fruto do esforço pessoal. Essas novas obras, Paulo considerará a lei do Espírito, porque surgem da fé e são obra da graça de Deus que age no coração de quem se encontra com Jesus Cristo, visando a edificação da comunidade. Seguindo a teologia de Paulo,
o Santo Padre afirma na primeira encíclica de seu pontificado, Lumen Fidei, que a fé em Cristo salva-nos porque é nele que a vida se abre radicalmente a um amor que nos precede e transforma a partir de dentro, que age em nós e conosco. A partir do conhecimento desse amor é que a experiência do encontro verdadeiro de Jesus pode transformar do ser convertido como as chamadas obras do Espírito. Aqui, deixa eu ver, a partir do conhecimento desse amor é que a experiência do encontro verdadeiro de Jesus pode transbordar do ser convertido como as chamadas obras do Espírito. Transbordar, então, é a palavra. Podemos assim compreender a novidade a que a fé nos conduz. O crente é transformado pelo amor, ao qual se abriu na fé. E na sua abertura a este amor que lhe é oferecido, a sua existência dilata-se para além dele próprio. São Paulo pode afirmar: eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E exortar que ele faça Cristo habitar em nossos corações pela fé. Efésios capítulo 3, versículo 17. Na fé, o eu do crente dilata-se para ser habitado por um outro, para viver em um outro. E assim a sua vida amplia-se no amor. É aqui que se situa a ação própria do Espírito Santo. O cristão pode ter os olhos de Jesus, os seus sentimentos, a sua predisposição filial, porque é feito participante do seu amor, que é o Espírito. É neste amor que se recebe, de algum modo, a visão própria de Jesus. A verdadeira culpa. Paulo denuncia que a injustiça humana impede a manifestação da verdade de Deus. No versículo 18. Para o apóstolo, Deus se manifesta a todos, porque a sua revelação se faz pelas realizações da história, desde a criação do mundo. Versículo 20. O que faz da humanidade uma nova humanidade justificada é a graça de Deus, a capacidade de se abrir ao Senhor na história. Todos são testemunhas e destinatários da sua manifestação histórica, embora nem todos estejam dispostos a acolher a presença e ação divinas. É o versículo 21. Essa recusa em reconhecer o Senhor como Criador e o Autor de todas as coisas é o primeiro passo para o que Paulo considera como tolice, o distanciamento de Deus, o abandono à impureza. Não reconhecer a soberania de Deus sobre o mundo criado e sobre a história seria colocar-se a si mesmo no lugar de Deus, e essa não é a vocação humana, segundo a Escritura, como se pode observar, por exemplo, na antropologia de Paulo. Nesse sentido, a teologia do apóstolo é consonante com a de Gênesis, que viu o pecado original de Adão e Eva, a transgressão do mandamento do Senhor, seduzidos pela tentação de serem como Deus. Gênesis 3, versículo 5. Nessa intenção está a fonte de tudo que nos separa do Senhor: a mentira, o individualismo, a injustiça, a soberba, o coração fechado à conversão. Tem lugar, portanto, a autorreferencialidade do ser humano e o seu distanciamento da sabedoria divina. Nesse distanciamento, perde-se o caminho que eleva a vida humana à realização de sua mais sublime vocação, a filiação como participação na vida divina. Nos versículos 26 a 32, Paulo se dedica, portanto, a exemplificar como seria uma vida fechada à graça do conhecimento de Deus. Não é isso que desejam os que ouviram o anúncio de Jesus e abraçaram o convite a uma nova vida. O conhecimento aqui não deve ser entendido na perspectiva apenas
ou predominantemente intelectual, mas acima de tudo vivencial. Sem um encontro pessoal e transformador com Deus, que se revelou à nossa humanidade em Jesus Cristo, somos seduzidos por outros senhores, paixões vergonhosas, injustiça, avareza e uma série de outras faltas. A encarnação de Jesus nos salva, porém, e justifica o ser humano criado, livrando-nos do abandono a uma vida distante da graça. Se o ser humano deseja uma vida nova, só a encontrará na abertura à graça que vem de Deus e passa necessariamente pelo acolhimento do Filho, que comunica seus dons por intermédio do Espírito. Deus não faz acepção de pessoas. Adiante, Paulo se dedica a uma exortação à comunidade de que não se deve julgar as atitudes dos outros, mas se devem julgar as próprias atitudes à luz do anúncio de Deus que a comunidade recebeu. Versículo 1. De fato, como ensina o apóstolo, todos nós, em algum momento da vida, caminhamos distantes do Senhor e cometemos erros, mesmo após termos acolhido o caminho do Senhor como o caminho de vida. Erramos e nos perdemos desse caminho em algumas atitudes. Ninguém deve considerar-se digno de determinar a salvação ou a condenação de alguém, porque somente Deus conhece os corações e a disposição que está por trás de determinadas atitudes. Paulo afirmará que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Versículo 6. Após contrapor a riqueza da bondade de Deus, que convida à conversão, versículo 4, a dureza do coração dos que ouviram a Deus, mas persistiram no erro, versículo 5. Com isso, ele já demonstra compreender as obras como decorrência daquilo que há no coração e na integridade da pessoa, não simplesmente como atitudes que podem ser vistas isoladamente. Por isso é que nós não somos dignos de julgar alguém, porque vemos de modo parcial. Conhecemos apenas o aspecto exterior das atitudes de cada pessoa, mas não sabemos de que modo essas atitudes correspondem ao que está no íntimo, se são sinceras ou apenas aparentes. Quanto empenho se precisou colocar em determinada obra, o quanto se precisou lutar com o homem velho para que uma singela expressão do homem novo pudesse emergir. É o Senhor quem conhece toda essa dinâmica. É então que Paulo trará uma das principais afirmações do início da carta aos Romanos: tribulação e angústia para todo aquele que faz mal, primeiro para o judeu, mas também para o grego, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego, pois Deus não faz acepção de pessoas. Versículos do 9 ao 11. Voltemos à questão inicial de Paulo ao redigir a carta. Para acolher o anúncio de Jesus Cristo e a nova vida a qual ele convida, é necessário se tornar judeu para aqueles que vêm do paganismo, os gregos. Paulo não considera isso essencial, porque vê que a salvação está na conversão a Jesus Cristo, expressa naquilo que caracteriza uma vida autenticamente cristã, a prática sincera do bem. É o versículo 10. A salvação da pessoa não está condicionada ao lugar de onde ela vem, se do judaísmo, do paganismo, mas sim à abertura, à conversão a Jesus, abraçando a prática do bem. Dessa forma, não é a lei que é condição para a salvação, mas aquilo que a graça de Deus vai formando no coração daquele que se abre à vida nova e transborda para as suas práticas. Ainda que a lei do Antigo Testamento tenha sido caminho de vida para muitos, ela foi suplantada por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. A lei, portanto, continuará fazendo sentido à medida que indicar o caminho que conduz à vida em Cristo. Essa reflexão de Paulo é iluminadora para nós hoje, que vivemos em um contexto no qual o anúncio cristão não se dirige apenas
a judeus ou gregos, mas a uma pluralidade muito maior de origens, referências e até mesmo credos. A salvação de Jesus continua aberta a todos, porque o Senhor deseja que todos se salvem. As formas que o próprio Senhor utiliza para abrir o caminho da salvação àqueles que ele convida fazem parte do mistério e não são controlados por nós. Da mesma forma como Paulo afirmara que quando os gentios, embora não tenham a lei, cumprem o que a lei prescreve, guiados pelo senso natural, esses que não têm a lei tornam-se lei para si mesmos. Romanos 2, versículo 14. Também hoje o Senhor utiliza meios próprios para abrir a salvação àqueles que não vivem a fé como nós temos buscado viver. Isso não deve se tornar em nossa comunidade motivo de julgamentos, apontamentos ou divisões, mas um convite ao diálogo, à evangelização e ao acolhimento, como manifestação da alegria pelo filho que estava perdido e foi encontrado, conforme Lucas 15, versículo 32. A circuncisão é a do coração. Na carta aos Romanos, Paulo oferece ensinamento muito lúcido a respeito do que significa realmente a identidade religiosa. Seu ensinamento aos cristãos de seu tempo é um grande aviso para nós hoje. Para Paulo, as práticas religiosas, que não são um reflexo do que está no coração, não são, na verdade, indicativas da identidade religiosa e, portanto, não levarão à salvação. Tampouco servirá para a salvação o ensinamento da lei sem a correspondência do exemplo e do que depois chamaremos de testemunho. Por isso ele indagará: como então ensina aos outros e a ti mesmo não ensinas? Versículo 21. Paulo, interpretando o Antigo Testamento à luz do ensinamento de Jesus, entende que todas as práticas estão inscritas no coração. Por isso é uma bela regra de vida o que ele diz: não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que é visível na carne, mas é judeu aquele que é interiormente, e a circuncisão é a do coração, segundo o Espírito e não segundo a letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Versículos 28 e 29. Justificados gratuitamente pela graça de Deus. Concluindo o seu discurso a respeito da manifestação da justiça de Deus, Paulo destacará a manifestação da justiça de modo independente da lei, mas já predita pela lei e pelos profetas. Essa manifestação se dá mediante a fé em Cristo Jesus, versículo 22, tendo como condição apenas o acolhimento dessa mesma fé. Partilhando da condição do pecado, todos são destinatários dessa manifestação, porque a justiça não vem como prêmio para os que observaram a lei, mas como graça da qual necessitam os que estavam sob o jugo do pecado. Assim, Paulo defende a gratuidade da graça divina, que justifica aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. É por isso que toda vanglória perde lugar. Afinal, não é aos melhores que Deus manifesta o Filho, mas a todos. Por isso o apóstolo dirá: de fato, Deus é um só. Ele justificará os circuncisos em virtude da fé e os incircuncisos mediante a fé. Versículo 30. A fé de Abraão. Paulo recordará no capítulo 4 a primeira figura do Antigo Testamento. Trata-se do patriarca Abraão. De fato, o patriarca é exemplo de fé na primeira aliança. Aliás, podemos dizer que a primeira aliança é firmada sobre a fé de Abraão. Ele corresponde com fé, que vai além de uma simples confiança, ao chamado de Deus, que o pede para partir de sua terra e rumar para o estrangeiro, passando a viver como um peregrino que espera o cumprimento das promessas feitas por Deus.
Nesse sentido, Paulo defenderá que a fé de Abraão fora creditada, ou seja, fora correspondida, como justiça diante de sua confiança absoluta em Deus. A respeito do sinal da religiosidade em Abraão, Paulo acena algo muito belo. Ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que provém da fé, quando ainda era incircunciso. Versículo 11. Assim, para Paulo, a circuncisão de Abraão não é um sinal que o une a Deus, mas é um sinal que marca a união com Deus, a quem ele já alcançara pela fé. Assim também deverão ser nossas obras, se quisermos que elas sejam obras do Espírito e não da carne. Não são as obras simplesmente que nos unem a Deus, mas sinalizam uma união mais profunda que já ocorrera mediante a adesão de fé e de todas as suas decorrências. Por isso, Abraão não se torna pai dos circuncisos. Abraão não se torna pai dos circuncisos, mas se torna pai daqueles que pela fé partem junto do Senhor para esperarem suas promessas. Hoje o sinal que nos marca como indivíduos que acolhem a fé é o sinal do batismo. Nem sempre somos batizados porque acolhemos a fé, mas vamos manifestando esse acolhimento no itinerário da vida. Esse sinal, assim como a circuncisão, deve ser a expressão de uma vida batismal, ou seja, a vida daqueles que, juntamente com o Senhor, imergiram nas águas para que morresse o homem velho e emergiram das águas para que nascesse o homem novo, aquele que espera constantemente o dia em que experimentará com Cristo o mistério completo de sua ressurreição. Assim, como Abraão viveu a marca de sua fé na esperança constante, também nós devemos viver a marca do nosso batismo na esperança constante de um dia experimentar por completo o mistério que ele anuncia. As obras da lei e as obras do Espírito. Inicialmente, deve-se considerar que, ao criticar a prática das obras da lei, Paulo não pede para agir fora dela, muito pelo contrário. Ele pede que as obras da lei sejam convertidas em obras do Espírito, à medida que o fiel se deixa entranhar pela palavra de Deus, de tal modo que as mesmas obras deixem de ser uma prática fria e exterior e passem a ser fruto de um coração convertido a Deus. Assim, a crítica de Paulo não repousa sobre as obras em si, mas sobre a medida na qual elas se tornam uma reflexão ou um reflexo do que há no coração. Infelizmente, a crítica do apóstolo é atual para nós, e é necessário que estejamos sempre dispostos a fazer este exame de nossa conduta e de nossa vida cristã. Até que ponto as minhas atitudes são um reflexo da fé que há em meu coração? Como tenho deixado que a graça que provém da fé que professo em Jesus Cristo vá pouco a pouco transformando minha vida e naturalmente me convidando a novas atitudes? Também uma carta do Novo Testamento chama a atenção. Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Mas as obras do Espírito, que são fruto de um coração aberto à graça de Deus, que convida a um caminho novo e comunitário. No cristianismo das origens, o anúncio querigmático de Jesus Cristo explicitava a necessidade da vida comunitária para progredir no acolhimento da graça por intermédio do Espírito, um amparo sem o qual a chama do primeiro amor, do primeiro acolhimento do querigma, não poderia ser mantida acesa. Hoje corremos o sério risco de praticar obras da lei, especialmente com a ascensão de novas formas de devocionismo muito marcadas pela aparência e pelas ações exteriores, que nos dão uma sensação de fidelidade, de piedade, de sacrifício até superior às formas tradicionais de espiritualidade que a igreja guardou. A oração com a palavra
e a assiduidade dos sacramentos celebrados em comunidade, por exemplo. Essas novas formas de devoção marcadas pelo exterior podem gerar a ilusão de uma vivência mais autêntica e mais ardorosa da fé. Se essas práticas não me conduzem a uma abertura à vida em comunidade, no entanto, e me fazem viver a fé de modo mais individualista, fechado em minha casa, com uma comunidade virtual pelo celular, ela não será para mim uma autêntica via de vivência das obras do Espírito. Se essas práticas devocionais não me tornam uma pessoa mais sensível aos outros, não me fazem mais combativa, sempre disposta a brigar por aquele modo de espiritualidade, seja na vida real, seja nos ambientes virtuais, elas não são para mim obras do Espírito, mas obras mortas da letra. Devemos estar sempre prontos para avaliar as práticas que assumimos à luz da palavra de Deus que ouvimos na Escritura e na tradição da Igreja, para que essa luz nos indique quais são as obras do Espírito que nos justificarão. Abraão é nosso grande modelo neste trecho da carta aos Romanos, que diz: esperando contra toda esperança, ele acreditou. Romanos 4, versículo 18. Também nós somos chamados, em virtude do convite à vida cristã que acolhemos, ao testemunho da esperança, dando razões desta confiança com nossas atitudes e nossa vida. Abraão é nosso pai, não porque habitou em território, mas porque ainda hoje é modelo para nós de como a fé deve nos mover de nossas seguranças para as terras desconhecidas da missão, de nossos amores para os desígnios divinos, dos controles humanos para o abandono completo à fé em Deus. A fé, embora seja ensinada e transmitida, não é algo que se reduz a uma matéria escolar ou que surge por um esforço e mérito humanos. Antes de tudo, a fé é fruto da abertura à graça. É exercício de confiar que Deus proverá não somente o que nos é necessário, mas também o sentido para aquilo que, em nossa ingenuidade humana, não conseguimos entender. Bem, essa é a terceira parte da leitura A Esperança Não Decepciona, um texto da Igreja Católica no Brasil para o mês da Bíblia 2025, que é o mês de setembro. Então tem continuidade com as outras partes. Fique ligado em @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919, @PauloRobertoMaciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.